Olá, eu sou Rodrigo França, este é o Senna TV e hoje a gente vai falar de Ayrton Senna Racing Day. Valeu! Amigos do Senna TV, estamos no Autódromo de Interlagos, que legal, né? Vamos mostrar uma corrida um pouquinho diferente. É o Ayrton Senna Racing Day, uma maratona de revezamento. E aqui não tem motor não, o pessoal tem que correr a pé mesmo. Que é muito legal, né? Porque a gente conhece o Autódromo de Interlagos. Eu, por exemplo, tive aqui várias vezes como torcedor e também como jornalista, vendo corridas do Ayrton Senna, 91, aquela vitória histórica, uma marcha só nas voltas finais. Ou então de 93, que choveu, ele deu um show na pista, ganhou do Alan Prost e do Damon Hill com as poderosas Williams. Mas dessa vez não é isso aqui não. O Senna TV vai mostrar uma corrida a pé. Você pode correr em dupla, pode correr em 4 pessoas ou até mesmo em 8. Por exemplo, eu iria em 8, porque daí você só tem que dar uma volta. Só que uma volta, meu amigo, são 5 quilômetros, mais ou menos a extensão da pista inteira, que é 4.300 metros. Então você tem que dar um pouquinho mais de uma volta em Interlagos. Não é mole não, mas esse pessoal sabe acelerar com os pés e a gente vai mostrar isso. Mas por exemplo, se eu não quiser correr, tem muita diversão também. Você tem um espaço aqui da exposição Ayrton Senna na cabeça, com os capacetes originais do Ayrton e alguns artistas que fizeram uma leitura bem bacana, você pode ver aqui. Tem o espaço Seninha, que é o espaço para criançada, o pessoal fica se divertindo aqui. E a gente também tem uma área VIP, tem os atletas olímpicos que vieram aqui prestigiar a prova. Vanderlei Cordeiro de Lima está aqui com a gente. Até piloto de Stock Car, o Átila Abreu, acostumado a acelerar os motores aqui em Interlagos, também está correndo a pé, então vai ser muito legal, vocês tenho certeza vão curtir esse programa diferente, uma corrida a pé. Vamos ver se dá certo. Valeu! 5, 4, 3, 2, 1... O pessoal tá fazendo a maratona, o revezamento lá. Olha quem é especialista na maratona, né, Ana Marcela? Mas o seu é mais na água, né? Aqui o pessoal tá no autódromo. Mas como é que é conferir esse pessoal fazendo esporte, o que é muito legal. Vocês são atletas olímpicos, o pessoal também tá fazendo esporte como uma prática saudável. É legal vocês incentivando aí a galera, né? Pô, eu acho que é mais que isso, tá representando o Ayrton, onde ele fez história, né, principalmente em casa. Emoção ali de fazer, né, a parte do S do Senna. Escutei muito pela TV, infelizmente não tive a oportunidade de ver o Ayrton correr, né? Eu nasci em 92, então é uma emoção muito grande poder estar aqui hoje. Eu tinha vindo já outra vez, não tinha corrido, né? A primeira vez que eu corri, encontrei, não me passando, mas aqui depois nos bastidores também, o Vanderlei, que é uma pessoa fantástica, incrível maratonista. Todos os atletas olímpicos receberam a pulseira da campanha No Pulso do Brasil, mas a Ana, há muito tempo atrás ela já fez uma homenagem muito legal, que ela correu com a touca na maratona aquática, com a touca com as cores do capacete do Ayrton e ganhou a prova. Então foi sensacional e ainda foi na Itália, não é isso? Justamente, né? Já fazem 3, 4 anos já que teve essa prova e por incrível que pareça, hoje, nesse momento, também está tendo a prova lá. Espero que meu recorde continue, né? Foram 6 horas e meia de competição, 36 quilômetros e nada mais do que honroso poder ter feito aquela prova, né, num dia espetacular, como ele gostava, espetacular pra gente, né, porque tinha chuva, o tempo estava mais ou menos, então onde todo mundo acha dificuldade, a gente está buscando os pontos fortes. Eu já vim em Interlagos outras vezes, mas não com esse intuito de conhecer a pista, de ver como é um evento, como é uma corrida. Quando eu fui no Instituto e peguei minha pulseirinha, eu me emocionei muito, e aí eu falei, a gente tem que participar, porque a corrida, juntar as pessoas, ver alguns ídolos, né, de outros esportes, também outras modalidades estão aqui. E também poder participar dessa confraternização é muito importante pra gente. É muito legal, não tô correndo porque eu vou competir semana que vem. Justo, né, então pessoal? Eu não posso machucar. Eu também, eu não corri só por causa disso também. Não vou competir nada. Porque a blusa não serve. Porque a blusa tá meio apertada e já viu, né? Pessoal, a prova Ayrton Senna Racing Day é bem democrática. Tem todo tipo de gente, a gente já falou com o atleta olímpico, tem piloto, tem também até
jornalista que está acelerando de uma maneira diferente. Estou aqui com o Gustavo Ferro, Guga, grande bem? amigo aqui. Tudo bem? Estamos sempre juntos aqui nas coberturas de Fórmula 1, Stock Car, tudo que tem corrida o Guga está aqui. Só que hoje é uma corrida diferente, né, Guga? Hoje é diferente, né? Hoje é a vez da gente correr, a gente corre atrás dos outros sempre, né? Atrás de piloto, atrás de mecânico, atrás de notícia, enfim. Hoje a gente corre para curtir saúde, é legal também. É isso aí, e aqui é uma maratona de revezamento. Pelo que eu vi, você não vai fazer sozinho, né, Guga? Você vai dividir aí com a turma da TV Globo, é isso? A gente tem um time lá, um time que corre várias corridas aí. E eu vou fechar minha equipe hoje, ser o último. Ainda bem que não tá sol, né? O último que eu sei, assim, nos 100 metros, revezamento 100 metros rasos, natação, geralmente eles deixam a estrela por último. É mais ou menos essa estratégia do time, Será ou não? que eu sou o Bolt? Será que eu sou o Phelps? Eu que sou mais da área de automobilismo, a gente lembra da vitória do Ayrton Senna aqui em Interlagos em 91, quando ele só estava com a sexta marcha e mesmo assim ganhou a corrida, ele ficou aquelas voltas finais sentindo aquela dor e conseguiu a vitória. Você, quando muita gente teria parado, abandonado, falou, ó, o cara aqui me tirou da corrida, me desconcentrou, acabou. Você não só recuperou forças, conseguiu terminar no pódio a corrida e ainda ganhou a medalha Barão de Coubertin, que é uma honraria que pouquíssimos atletas têm. Medalha de ouro muita gente tem, mas você tem uma medalha que pouquíssimas pessoas têm. E foi um momento de superação e a gente sabe que Ayrton Senna falou em superação, né, Valdir? Eu acho que a história, tanto minha como também do Ayrton, né, não é diferente, né? Eu acho que a persistência, a vontade de vencer, a garra, a determinação, eu acho que o foco, né? Eu acho que isso está acima de tudo, né? Eu acho que brasileiro demonstra isso, né? Essa vontade de poder se superar, realmente conquistar algo de melhor em suas vidas. Nunca me considerei o melhor, né? Mas sempre procurei fazer o melhor dentro das minhas condições. E sempre procurei representar bem o meu país. Então isso nada se compara a você poder representar uma nação, é muito gratificante. Mas eu vejo assim, eu acho que nós brasileiros temos uma história linda de superação e na verdade nós somos exemplo para o mundo, né? Então é muito gratificante você chegar no final de um ciclo, ser reconhecido pelo um trabalho, pela uma vida dedicada, né? Então realmente eu acho que aí é que se deixa um grande legado, né? Como é que é para vocês, atletas, estarem aqui num lugar onde o Senna fez tanta história? Cara, um momento incrível, né? A gente assistia pela televisão e nunca imaginei estar dentro do autódromo correndo, vivendo cada curva da forma que o Senna fez. E cada curva eu pensava nas vitórias dele aqui no circuito. Então eu nunca imaginei realmente estar aqui correndo. A descida dos boxes aproveitei para dar a descida do S, que Senna, né? Dar uma acelerada. A subida antes da reta foi bem difícil, todo mundo já tinha falado sobre isso, mas energia não faltou. O Senna passava naquela subida mais ou menos 280, 300 km por hora. Eu passei um pouquinho mais devagar. Um pouco mais devagar, porque eu né? não conhecia o circuito, a primeira vez que começando, estava fazendo, né? Tá certo, né, pessoal? Dei uma derrapada, Tava com medo que chovesse também, aí eu não não tava aí com se pneu pra chover chuva. já viu. Mas daí você é bom na água também, né? Não, você se já tá desse acostumado água, também. Aí teria que trocar o pneu, Aí né? troca Pegar o pneu, remo e o caiaque. Então é isso aí. Ó, e vou te falar, essa aqui é exclusiva pra você. No Brasil o Senna fez grandes vitórias, mas lá em Tóquio o Senna ganhou 3 títulos mundiais. Quem sabe não inspira vocês também, né? Cheguei a arrepiar, se tá é vendo? importante isso aí. competir no Brasil, agora Tóquio vai ter um gostinho especial também. A gente sentiu uma vibe de um pouco de pressão lá no Rio, mas ao mesmo tempo todo mundo empurrando a gente. Aqui era totalmente diferente, a pressão que colocou fui eu, porque eu não gosto de perder e eu não gosto de fazer feio. Então eu só caminhei um pouquinho no momento, mas depois eu vi que era pior, porque na hora de voltar a correr era muito difícil. Preciso treinar um pouquinho mais para o ano que vem fazer melhor. Diz que a subida dali, ó, o Senna passava uns 300 por hora. Você passou o quê? Uns 10 por hora, tá bom? Acho que 3. 3. A gente foi indagado antes de chegar na Vila Olímpica qual eram as frases, né, que a gente levava conosco para as competições, para os treinamentos, e a minha frase foi do Senna, que dá o melhor de você sempre, todos os dias, buscar sempre essa gana de melhorar, né, de não desistir no meio do caminho. Então isso daí o que ele deixou, esse tipo de ensinamento, né, que ele passou pra gente. Eu acredito que isso daí é por várias gerações e a gente só tem a agradecer o que ele fez e o que faz ainda, porque o projeto tá aí, mais vivo do que nunca. Quando fala do Senna, a gente, lógico, todos nós queríamos que ele estivesse aqui hoje, mas mesmo não estando, a gente carrega ele conosco no coração e com a mente pro resto da vida. Nesse ano a gente teve 3 equipes, 3 octetos,
Vanderlei e Solonei deram uma ajudada na equipe dos nossos clientes. Mas aí fica mais fácil, né, Felipe? Eu queria saber você lá. O Vanderlei, eu sei que ele anda bem, você também foi. Eu fiz em 31 ali. Ótimo, Tá bom. Tava um bom. tempinho sem correr, mas é sempre um prazer imenso estar pisando aqui em Interlagos. Vocês acham que todo dia que você pode andar em Interlagos aqui? Negativo. É por isso que o Ayrton Senna Racing Day é realmente um acontecimento muito importante, porque você andar na pista a pé, liberado, você ver cada centímetro desses 4 km e pouco, é um privilégio. Não, né, isso daí eu lembro que eu fazia quando eu andava mesmo, na sexta-feira depois do treino, tinha aquela chance de dar aquela reconhecida, às vezes ia vir um ponto. Para você que teve a chance de andar, se você não veio, venha. E se você já veio, venha ano que vem de novo, porque é espetacular ter a chance de andar aqui. É isso aí, pessoal. Conhecemos um pouquinho do Ayrton Senna Racing Day, um evento muito bacana, uma corrida diferente em Interlagos, uma corrida a pé. Então, que bom que você curtiu. Então aproveita, clica no botão curtir, se inscreva no canal e também compartilhe o vídeo com os amigos, tá bom? Aproveita e veja os outros vídeos que estão passando aqui para você que não conferiu tudo do Senna TV e também dá um prestígio lá para Ayrton Senna Shop, tá bom? E daqui a pouco, na semana que vem, a gente vai voltar a falar dessas máquinas aqui. Vamos falar de novo de velocidade, tá bom? Até mais!